Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. O grande jogo da temporada do Flamengo e Palmeiras foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, onde houve um desequilíbrio. Isso. Era o Flamengo muito melhor que o Palmeiras. Mas eu concordo com o Cantarelli. Aqui no Brasil, geralmente, os times se pegam aí em jogo O Isaac Lima lembrou. Botafogo e Fla-Flu. Palmeiras foi muito bom. Brasileiro esse ano. É, foi Um grande jogo. O Botafogo muito melhor que o Palmeiras. Tá? Por exemplo, você não vê Mas não é esse jogo que a gente olha pra Premier League, pô, vão se enfrentar os dois melhores times. Pô, vai Liverpool e City. Não, eu sei, Porra, é diferente. Olha só, Por isso que eu nem comparo. Às vezes tem 0x0 também nesse do ano jogo. passado, Liverpool e City É muita rivalidade. O Klopp e Guardiola tiveram uns 4 rivalidade. Não, mas eu vejo pela qualidade do jogo, assim. tá. O jogo aqui parece mais uma guerra, assim, uma parada aguerrida. É quem é mais homem que... E tal. Menos jogado. Um jogo menos jogado. Parado, falta, pá, cruzamento. Contra o Palmeiras, mais principalmente. Isso acontece muito contra o Palmeiras. Se você porque não o Abel, igualar, ele vende essa Se você não narrativa igualar de isso, ele te engole. Sabe qual é o retrato disso? É que depois na classificação da Copa do Brasil, o Tite não concedeu entrevista coletiva porque o dirigente estava lá reclamando de arbitragem. Que foi, de novo, isso aí não existe. Isso é retrato. É o retrato do porquê os jogos são uma merda. E assim, a arbitragem é ruim? Péssima. Uma das piores do mundo. É uma das piores do mundo. Mas tem muita contribuição também de quem faz parte do jogo. Quantos jogos aqui a gente faz de grandes jogos? Porra, hoje foi um jogaço. E olha que eu faço aqui, faço na rádio, hein? Eu tenho que pensar qual é o grande jogo que eu acho que a estreia do Brasileiro que a gente fez, Cruzeiro e Botafogo, foi um bom jogo. Mas o Botafogo ainda não O tava... Botafogo tá muito abaixo. Mas assim, foi um jogo muito movimentado, que entregou muita coisa. A gente fez Flamengo e Corinthians, foi um baita do jogo, desequilibrado. Botafogo e Juventude ontem foi um grande jogo, pô. Daqui a pouco a gente vai falar, mas Mas é muito erro, mas é muito erro. E é contra o Juventude, então esse nível aqui é mais equilibrado. Não, tô falando de... Espera que contra o Juventude não erre tanto. Cara, mas é difícil você falar, pensar Quer ver um grande jogo que eu achei? Um grande jogo que a gente fez aqui. Dois envolveram o Bahia. Bahia, Flamengo e Bahia e Palmeiras. Foram dois grandes jogos. Foram dois grandes jogos. Isso. Mas envolveram o Bahia. Bahia joga. O Bahia joga. Bahia joga. É faceiro. Vou falar aqui, eu acho que se o Abel resolvesse esse estilo de jogar... Não, estilo de futebol que mais me o jogo agrada ia ser mais... no Brasil hoje é o time do Bahia. De Bahia vai pro estilo. jogo. Ultimamente Futebol, tem... Eu tô muito curioso pra esse Botafogo e Palmeiras quarta-feira. Porque assim, o Botafogo não vai ter medo de se lançar um vai ataque. gladiar de novo. Agora, a minha Botafogo questão tem é... recursos de- A minha questão é, ele vai fazer a mesma coisa... Porque aí eu acho que é maluquice. Fazer a mesma coisa que ele praticou no primeiro jogo da Copa do Brasil? A mesma coisa? O primeiro jogo, mas o primeiro jogo não é só praticar. Ele jogou muito mal, os jogadores jogaram mal, entregaram. Ele pode na cabeça dele... Não, mas o... Tem a estratégia. Que os jogadores desempenhem bem, né? Mas na estratégia... Não errem. Mas na estratégia... A estratégia do Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil, ela... Na minha visão, é que o Flamengo se sobrepôs a isso, mas ele tava com a estratégia bem clara. Ontem, por exemplo, teve uma estratégia melhor, mesmo com o time misto. Sim. Estratégia bem mais... Tipo assim, o Palmeiras chegou ao gol do Flamengo várias vezes. Até o gol. Conseguia estocar. Mas o que acontece é do mesmo jeito. Os grandes jogadores estão em má fase, né? Gustavo Gomes, Rafael, Gustavo Gomes jogou Veiga. muito bem. Ontem jogou muito bem. Não, sim, mas ele... Mas Foi um dos melhores em Ele tá em campo. má fase. Então, mas Mas ele jogou muito bem. O André é ruim. O André é ruim, inclusive. O Everton jogou muito bem também, que era um goleiro que no início do ano era criticado pelo torcedor do Palmeiras, o Boca falou aqui. Ele tem um Veiga ali na mão, o Maurício... O Rômulo pode acender a Maurício luz não da cabeça joga. dele. Não, talvez o Estevão vá pro jogo, né? Então, A expectativa é essa. Não, Maurício não joga a Copa do Brasil só, não. A Libertadores. Libertadores joga. Pô. Se ele Mas o Maurício não é escrever- titular. Hoje o Rony é o titular. Hoje, nesse ver momento, se o Rony é titular. O Veiga é titular. O Estevão é titular. Zé Rafael, se tiver ok, Zé titular. Rafael é titular. Esses quatro, por exemplo, que não jogaram ontem. Esses três aí, o Zé Rafael não deve jogar. Mas ele tá machucado. Como é que O vai Mike ser? também machucado. O Piquerez tá machucado. Dentro do que ele armou, se a gente for ver, o Palmeiras fez uma galera de titulares, né? E outros dois poupados. É Vanderlan ou Caio Paulista pela esquerda. O que ele achou de positivo, que eu vi na imprensa paulista, foi a volta da formação com 3 zagueiros. Vitor Reis, Murilo e Gustavo Gomes. Que aí funciona, dá uma estabilidade, é o que ele quer por ali. Mas Então, se eu tem acho o que- Mike, E o Aníbal funciona na bem frente. mais. Gosto muito do Aníbal Moreno. pegador. Só que se tem o Mike, funciona bem mais do que se não tiver o Mike. Claro. O Mike é a válvula de escape completa do Palmeiras. Cu de nitro.
Quê? Cu de nitro, lateral cu de nitro. Cu de nitro. Peraí. Madison cu de nitro, pô. Tá ligado? Não? Ele Pô, traz tem o termos Nas. Enzos aqui. Esse é o papel, né? Dele. Também. O Cuiabano é cu de nitro, pô. É. Igual Bagre, odeio a Roberto palavra Carlos Bagre. seria então, Bagre, porra. Bagre. Cu de super nitro. Cu de super nitro. Roberto Carlos, Cara, super nitro. só antes da gente trocar o assunto, o Cebolinha, Não. o Cebolinha tá... Fudido, né? Só temporada. Não joga Mas mais já esse ano. confirmou? Não, é o Cebolinha. joga mais o esse ano. Cebolinha já tá fora da temporada. E o Vinha, muito possivelmente, fora da temporada. notícia do Também. Qual o problema do Vinha? Caraca. joelho. Tico se ferrou no jogo também Joelho. ontem. Ah, eu vi ele ainda teve saindo que ficar aí no joelho. campo. Eu porque acho. Não, aí a questão é a suspeita seguinte. de cruzado. É o melhor elenco do Brasil. Por exemplo, para o jogo contra o Botafogo, o Flamengo não tem Cebolinha, não Tem que tem contratar, Vinha, não tem Pulgar. De La Cruz, provavelmente. Mas não tá tentando Claudinho. Não, Dela Cruz era cansaço. A gente desistiu. Ah, Não, mas não tá cansaço. tentando essas... Por que Então, que que De La parou? Cruz tem. Porque o Flamengo Pulgar. é assim. O Flamengo Não tenta parou, contratar não. O Flamengo tenta contratar o Luiz Henrique, ponta direita. Aí o Botafogo contrata. Aí o Flamengo não contrata mais ninguém. O Flamengo só tem o Bruno Henrique. Que Exatamente. tá meia boca. Que né? tá Ah, meia boca. suspenso. Tá suspenso. Uma expulsão ridícula contra o Milionários. Então uma amarela no banco, né? Isso no, contra o São Paulo, mas contra o Milionários ele foi expulso. Perfeito. Então, assim, o Flamengo tenta a contratação do Marcos Antônio, não consegue. Não tem mais volante. Resolveu o meio de campo Aí do São tentou Paulo. o Claudinho, nada, não tem mais ninguém. Tentou o Paquetá, nada, não tem mais ninguém. Agora veio a negociação com o Alcaraz. O Flamengo no ano passado, ele identificou no meio da temporada que precisava do De La Cruz. Não conseguiu negociar E com foi o lá e River. pagou uma multa. Chegou no final do ano, foi lá e pagou a multa. Aí, beleza. Aí, 6 meses que poderia ter ou o De La Cruz ou um outro jogador, beleza, a gente não pode cravar, mas poderia ter decidido num título. Poderia Claro. ter um De La Cruz da vida, poderia decidir um título contra o São Paulo. E aí você tem o Luiz Henrique. O tempo todo, porque a ideia do Flamengo era jogar com 2 pontas abertos. Por isso, o início da temporada é com Luiz Araújo e Cebolinha do outro lado. Mas o problema não é o Luiz Henrique, mas ele não tem ido buscar outro. Porque o Luiz Henrique, Exatamente. o Texas foi lá e pagou acima do mercado. Exatamente isso. Então, assim, eu É, concordo. tem outros nomes. Mas né? você mirou, não conseguiu desistir. É, tinha que ter O outros Botafogo já nomes. contratou o Luiz Henrique e eu, o Matheus Martins. Eu por exemplo. concordo, eu concordo 100% com o Perdeu o Júnior Santos. Eu já concordo, tinha. Almada que Eu concordo joga 100% com o Cantarelli quando ele fala sobre o elenco do Flamengo ser o melhor e ser descolado e tal. Só que, ainda que esse elenco seja o melhor e descolado, existem lacunas importantes a serem preenchidas. Vou te dar um exemplo. O Flamengo tem 3 articuladores no elenco. Não, mas a janela tá fechando já, né? Fecha 2 de setembro. 2 de setembro. Ah, não, então tem tempo pra caramba. São 3 Não, mas articuladores. vai precisar de jogadores pra agora. É, somente. esses que se quebraram agora aí. Bom exemplo, você não acha que é um elenco desequilibrado quando você tem 3 articuladores, os 3 são titulares, se um machucar não tem um banco? É um desequilíbrio. A gente... Não, é um desequilíbrio de elenco. mas ao mesmo tempo ninguém tem. Quando eu falo não, que É difícil Não, também. beleza. Ninguém tem gesto, Mas acho ninguém- que é de La essa Cruz. é a parada. Essa é a parada. No Joga com comparativo, três? no Não, comparativo, no comparativo, Ninguém tem 3. você vai achar lacunas em todos os elencos. O Botafogo. Agora, no comparativo, o Flamengo é descolado por quê? Porque ele tem menos lacunas. Ele tem Cantarelli, lacunas. Vamos ao Botafogo. Cantarelli, eu vi não, gente- vamos, eu deixa vi eu só gente- O complementar. Botafogo não tem Vamos- zagueiro, não, cara. vamos- É que o Flamengo também não tem direito de botar um cara no banco. Vamos lá. O cara vai pra ser Eu vi jogado. Mas, Não tem lateral não, direito. mas vamos lá, Botafogo. vamos lá. O volante do Botafogo. O Botafogo joga com 2 volantes. Não, isso vai no Não, setor... volante hoje em dia Beleza. e ponto, o Botafogo Tem tem mais no 5 Brasil. volantes. Beleza. É. Articulador. O Botafogo já tinha o Romero. Ele tem o Savarino que pode fazer a função. Tem o O Almada. Eduardo. É o Tem o Eduardo O fora da Almada temporada. é o articulador. Tem Os o outros Eduardo- podem Mas tá, fazer. tem um Não, então. Vai estar citando o Flamengo Mas sem até- Cebolinha e mas o... até então- O Romero Tá e o machucado, Savarino são mas bem mais de lado. Não, né? mas... O Almada, de fato, Não, é um o Romero articulador. pode ser articulador por dentro, tranquilamente. Um articulador fraco. Não, não é Reserva. fraco. Ele é mais 10 do que ponta. Não, é mais 10. Não é, Ele não é mais 10 O do que Almada é ponta. acima, beleza. Sim, muito mais. Aí, o que eu tô te dizendo, o Flamengo, ele não tem no banco um jogador nota 7 para ser o articulador. Quando o De La Cruz sai contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o que o Tite tem que fazer? Ele tem que colocar o Alan, muda o esquema todo do meio campo do Flamengo. E aí é por isso, porque quem era pra ser esse cara? Talvez o Marcos Antônio. Marcos Antônio. Talvez o Marcos Antônio. Aí o que aconteceu? Tentou contratar o Marcos Antônio, não conseguiu, E não foi mais atrás de ninguém. É isso aí, lateral direito, mesma coisa. O Wesley vai ser vendido agora. Todo mundo sabia que Lateral ele direito foi escolha. Todo mundo Eu sabia quero, que ele... esses dois são meus laterais. Vai ser muito bem Não, mas- vendido, Vai mas... ser muito bem vendido, mas vai ter que correr agora. Mas Fabrício eu Bruno tô pode ser falando. vendido. Por exemplo, você Cantarelli. pega os outros elencos, o Botafogo, por exemplo, qual lateral direito ele tem? Com a saída do Damian Soares, ele tem o Matheus Ponte. Vai atrás do Só. grego lá. Só. Aí na zaga ontem, o Botafogo sofreu por quê? Porque ele teve que jogar o Lucas Halter.
O Bastos foi poupado. A torcida ama ele. E aí os 3 gols praticamente passam por erros do Não, Lucas em Alves. zaga o Flamengo é melhor do que o Botafogo. Mas, Mas, Cantarelli, meio sabe- campo, sabe a não. O Botafogo loucura tem que o- uma porrada de volante. O Flamengo tem 2 moleques. 2 experientes. Volante. É Igor Jesus e Everton Araújo. Alan e Pulgar. O segundo volante não tem, por Não, e exemplo. quando a gente... O problema do Flamengo, esse quando a gente aqui- analisa alguns jogadores, por exemplo, você pega um Bruno Henrique e um Gabigol, se você falasse deles há um ano atrás, Absoluto. 2 anos atrás... Mais cara. O elenco. Aí você pode... Isso Pô, Bruno depender Henrique de e Gabigol, momento caralho, deles, né? 2 dos maiores ídolos da história do clube. Sim, Ele, pá, Seriam sabe o quê? titulares em muitos times do Brasil. Sim, mas hoje o Gabigol entra e não participa do O jogo. Gabigol seria titular em que time hoje? Nenhum. a O bola que que tá tá jogando, jogando. Só tá com o jogando nome, nenhum. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.